Lendas e relatos eu vou contar. Você já ouviu falar da lenda do grito da janela? Muitos dizem que é apenas mais uma história para assustar quem caminhar sozinho à noite, mas poucos sabem que essa lenda nasceu de um caso real, registrado em documentos antigos e testemunhos de moradores que juram ter escutado a mesma voz suplicando por ajuda. Um grito tão intenso, tão carregado de desespero, que atravessa o silêncio como uma lâmina. E antes que alguém consiga reagir, a mulher simplesmente desaparece da janela onde deveria estar. A origem da lenda remonta aos anos 1970, quando uma casa antiga, isolada no final de uma rua estreita, começou a despertar a curiosidade de quem passava por ali. Moradores relatavam ouvir choro durante a madrugada, sempre vindo da mesma janela do segundo andar. Era uma voz feminina, fraca, mas ao mesmo tempo desesperadora. A maioria dizia ouvir algo como "por favor, não me deixe", enquanto outros afirmavam que ela gritava apenas um pedido de socorro, repetido como se estivesse presa em algum tipo de tormento. O que chamava atenção, porém, era o fato de que a casa estava oficialmente vazia. O primeiro registro oficial aconteceu com o policial Júlio Ferreira, que em uma ronda noturna ouviu o grito vindo do interior da casa. Ele estacionou a viatura, subiu as escadas e entrou no local, encontrando tudo coberto de poeira. Mas quando chegou à janela, ele percebeu uma marca, dedos finos arrastados contra o vidro em movimentos de desespero. Júlio relatou que sentiu uma presença passando atrás dele, fria como o vento de inverno, mas não encontrou ninguém. Desde então, recusou-se a voltar ao local. Mas se a casa estava vazia, quem era a mulher da janela? A lenda aponta para Helena Moura, uma jovem que desapareceu naquela região em 1969. Segundo moradores antigos, Helena vivia uma vida marcada por controle abusivo de seu marido, um homem severo e agressivo. Há relatos de que ela tentava fugir, mas sempre era trazida de volta. Um dia, simplesmente sumiu. Sua família registrou o desaparecimento, mas a polícia jamais encontrou seu corpo. Entretanto, documentos da época mostram denúncias anônimas sobre gritos vindos da casa onde ela vivia, os mesmos gritos que continuam sendo ouvidos décadas depois. A principal questão que intriga quem estuda o caso é: o que realmente acontece quando alguém se aproxima da janela? Todos os relatos são unânimes em apenas um ponto: a mulher desaparece no instante em que é vista. Uns afirmam que ela se desfaz como fumaça, outros dizem que ela se afasta rapidamente, como se fosse puxada por algo invisível. Há ainda quem garanta que ela simplesmente some, deixando apenas o som do choro ecoando pela rua. O detalhe mais perturbador é que, mesmo desaparecendo, a marca dos dedos no vidro volta a surgir, como se fosse refeita noite após noite. Uma das histórias mais conhecidas é a de Tatiana, estudante que voltava para casa após um curso noturno. Ela ouviu o choro ao passar pela rua estreita e, preocupada, tentou se aproximar. Antes mesmo de alcançar a janela, Tatiana viu a silhueta de uma mulher, com cabelos longos e escuros, as mãos pressionadas contra o vidro. Mas quando a jovem piscou, a figura já não estava mais lá. Em seu lugar, havia apenas uma mancha de vapor no vidro e um som distante, como se a mulher estivesse chorando dentro da própria parede. Esse relato trouxe outra pergunta importante: por que a mulher chora pedindo ajuda se não deseja ser vista? A resposta mais aceita entre estudiosos de fenômenos paranormais é que Helena, ou seja quem for a entidade, está presa em um tipo de looping de sofrimento. Um momento específico de sua vida, provavelmente o instante antes de sua morte, se repete como um eco preso no tempo.
Por isso ela grita, pede ajuda, mas nunca consegue realmente interagir com quem tenta ajudá-la. Outros moradores afirmam que o grito da janela só ocorre em noites específicas, quando o vento sopra de uma determinada direção e a lua está encoberta por nuvens. Nesses dias, o som do choro se espalha pela rua e pode ser ouvido de longe. Alguns acreditam que a entidade tenta avisar sobre algo, enquanto outros sustentam que ela apenas revive um trauma eterno. O curioso é que ninguém jamais viu seu rosto claramente. A silhueta é visível, mas o rosto permanece obscurecido, como se estivesse sempre na sombra. Um detalhe que poucos conhecem é que todos que tentaram filmar ou fotografar a janela no momento do grito tiveram seus dispositivos travados, desligados ou corrompidos. Não importa a qualidade do equipamento, nada registra a presença da mulher. O máximo que aparece é a imagem estática da janela vazia, enquanto o áudio capta apenas um ruído distorcido, como o chiado de uma fita antiga. Um dos relatos mais impactantes ocorreu com o Sr. Amarildo, que morou na mesma rua por mais de 40 anos. Ele afirma que, certa noite, ao ouvir o grito, sentiu uma necessidade incontrolável de abrir a porta e ir até a casa abandonada. No entanto, no momento em que chegou à janela, viu algo que jamais esqueceu: a mão da mulher pressionada contra o vidro, mas do lado de fora, como se estivesse tentando sair pela parte externa da casa. Amarildo correu de volta para sua residência, trancou-se e nunca mais passou pela rua depois do anoitecer. Se a lenda é verdadeira ou apenas fruto de mentes impressionáveis, cada cultura local decidiu interpretar à sua maneira. Para muitos, Helena é uma vítima de violência que tenta pedir ajuda até hoje, revivendo seu ciclo de sofrimento. Para outros, a entidade não é mais humana, é algo moldado pelo desespero, que apenas se disfarça de mulher para atrair curiosos. Independente da explicação, o fato é que o grito da janela continua ecoando, sempre para aqueles que caminham sozinhos na noite silenciosa. Agora que você conhece essa história, lembre-se: se algum dia ouvir um choro fraco vindo de uma janela abandonada, pense 2 vezes antes de se aproximar. A figura pode desaparecer diante dos seus olhos, mas isso não significa que ela deixou de observar você. Se você gostou dessa narrativa e quer mais histórias como esta, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Assim você ajuda este conteúdo a crescer e mantém viva a chama dessas lendas assustadoras.